noite a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. O tema da noite de hoje, ele foi trabalhado, a reflexão surgiu a partir do estudo feito no livro Vida e Sexo, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E o título da exposição, Separação Consciente, foi retirado do livro Vereda Familiar, do Espírito Teresa de Brito, psicografia de Raul Teixeira. A integração entre dois seres para a comunhão sexual, normalmente ela se dá no período do namoro, que traduz um suave encantamento. Dois seres, de maneira inesperada, passam a sentir um por outro uma atração muito forte e, de maneira recíproca, se procura, se deseja. Emmanuel diz que é o doce mistério. Não sabemos nem muito bem explicar como se deu tal fato conosco. E nesse processo, com ele se consolidando, podemos ter a oportunidade, após algumas experiências, certamente, de encontrar aquele ou aquela que consideramos ser o nosso pai ideal. Considerando assim, naturalmente vem um outro período, consequência do primeiro processo que foi o namoro, o casamento. A união destes dois seres. E o casamento, é interessante observar que para a grande maioria é um processo, uma experiência difícil, para uma grande maioria expiatória, probatória e para uma minoria missionária. E sendo essa experiência, mesmo sendo essa experiência difícil, um grande número deseja ter esta experiência, vivenciar uma relação, uma consolidação em um casamento. O que então, ou melhor, o que pode ter atraído estes dois seres? Ter construído essa energia magnética tão profunda e que se harmoniza de uma forma tão encantadora a princípio. Com a doutrina espírita, com o princípio da reencarnação, entende-se que estes dois seres que se procuraram, em existência passada, por vezes, já estiveram ali, vivenciando alguma experiência sexual desequilibrante. Pode esses dois seres terem combinado lá no mundo espiritual este reencontro afetivo para também um reajuste, como também pode ter tido alguma experiência de forma cúmplice, na cumplicidade, na delinquência passional, como também uniram-se por interesses nada respeitáveis, por conveniência, e tantas outras razões fizeram com que essas duas almas, em algum momento da vida, em uma das vezes em que estiveram aqui encarnados, se comprometerem um com o outro. Sim, se nos casamos com pessoas com as quais nos comprometemos, nos programamos, então fica uma pergunta: podemos casar com a pessoa errada? Escolher a pessoa errada? Aquela que não estava na nossa programação? Para responder a essa pergunta, temos que fazer a seguinte pergunta a nós mesmos. Observar em nós, refletir bastante para entender
se realmente a pessoa com a qual nos vinculamos ou pretendemos nos vincular, ou já nos vinculamos e separamos, é o título da palestra, observando o quê? Quando houve a aproximação, quais foram as motivações, quais foram os sentimentos que nortearam essa ligação? Como foi que se deu esse processo? Quais as circunstâncias? Em quais circunstâncias essa aproximação se deu? E hoje, já estabelecida a união, quais são os sentimentos que norteiam essa relação, que estão presentes neste relacionamento, sejam eles os positivos ou os negativos? Olhar os sentimentos indistintamente. Então, vamos identificar com muita facilidade se essa pessoa, esse companheiro, essa companheira, realmente faz parte da nossa programação. Então, podemos até entender que existem os casamentos que, como Kardec comenta no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, motivados por sentimentos, por interesses, que não vão deixar com que esse casamento tenha sustentação, prossiga. Porque muitas vezes não estava ali numa programação encarnada. Então, sendo assim, qual a nossa ligação com este companheiro ou com esta companheira? Falando de relações já estabelecidas. No passado, não sabendo lidar com o sentimento alheio, com um excesso de amor próprio e em busca de prazeres que só nos trariam prejuízos, acabamos por lesar pessoas que nutriam por nós sentimentos respeitáveis e que não soubemos valorizar. É aquela velha frase, brincar com o sentimento alheio. Lesar o outro na sua afetividade. Todas as vezes que nos vinculamos a outra pessoa para uma comunhão sexual estabelecida, estável, melhor dizendo, vamos construir junto com essa pessoa um circuito de forças magnéticas das quais vamos nos alimentar psiquicamente. É natural, é do processo do ser humano no uso dessa energia maravilhosa, nobre, que é a energia sexual se bem aplicada. Então, não respeitando esse uso, agindo de forma inconsequente, acabamos por lesar o outro. E em nós fica a marca. No nosso espírito e no do outro também, fica a marca na forma de, como que, mutilações, angústias no espírito, que vão nos causar sofrimento, que vão nos maltratar. Tudo, esse estado todo, por consequência dessa falta de respeito com o sentimento alheio. E é então que vamos aprender a duras penas que ninguém lesa alguém sem se machucar primeiro. A pedra que atiramos no outro talvez não volte para nós na mesma forma de pedra, mas vai permanecer conosco na forma de sofrimento. A irmã Meimei, ela tem uma mensagem muito interessante quando ela fala na questão da afetividade, ao que podemos acrescentar no que estamos colocando, na relação principalmente ao namoro, que também podemos estender aqui ao casamento. Ela aconselha que quando tivermos que nos separar de alguém, terminar, interromper o relacionamento,
que façamos isso de uma forma bem humana, para que o outro, ela usa uma frase muito interessante, para que o outro consiga, no mínimo, se manter em pé. Porque a sensação, quando se tem uma relação interrompida e não desejávamos essa interrupção, é de que o chão nos falta. A sensação certamente é essa. Então, que a gente tem essa força justamente de continuar vivendo. Com dificuldade, mas continuamos. É um conselho que a irmã Meimei nos traz e que consideramos muito interessante. Então, esse companheiro, essa companheira que temos no nosso casamento e que representa para nós uma relação difícil, esse companheiro chega para nós justamente por uma solicitação que fizemos lá no mundo espiritual, para reencontrá-lo ou reencontrá-la. E ali estabelecer o matrimônio e tendo essa pessoa junto a nós nessa condição, buscar oferecer a ela, a essa pessoa, as condições para que possa se restabelecer perante as leis da vida. E nós temos a oportunidade de pacificar a nossa consciência. Mas nesse reencontro, à medida que o tempo passa, as dificuldades vão surgindo. O doce mistério, a gente vai entendendo que mistério é esse. E aquele encantamento, aos poucos, ele vai, muitas vezes, apagando. Não que ele não deva existir, ele deve ser reconstruído a cada dia. Isso é o que é o grande desafio de um casamento. Reconstruir esse encantamento a cada novo dia. Mas quando ele se apaga, e aos poucos vai se apagando, e aos poucos vamos percebendo o outro tal qual é, muitas vezes o outro ou a outra começa a cometer os mesmos equívocos do passado, com atitudes de extrema crueldade. E é onde vai aparecer o menosprezo, o desrespeito, a deslealdade, a violência. E Emmanuel vem colocar no livro Vida e Sexo que citamos. Voltamos a lembrar que toda a reflexão, todo o material que estamos apresentando foi retirado do livro Vida e Sexo e Vereda Familiar. Então Emmanuel coloca a seguinte frase, o seguinte esclarecimento: que a escravidão não provém de Deus, quando o outro começa com essas atitudes, revivendo as mesmas atitudes do passado. A escravidão não provém de Deus. E ninguém tem o direito de torturar o outro em razão das leis kármicas. Ah, mas era assim no passado. Era no passado. Hoje, com a reencarnação, com o reencontro, significa reajuste, reparação, entendimento, conciliação, reconciliação. A questão das leis kármicas, ela vai explicar o porquê de uma situação tão estranha entre duas pessoas, mas não vai justificar de maneira alguma. De maneira alguma. Então, qual o sentido da reencarnação? Se a gente reencarna, reencontra as pessoas que temos que estabelecer um bom entendimento e começa tudo de novo. A reencarnação perde sentido. A reencarnação é para o autoaprimoramento, para a transformação, o melhoramento. Sendo assim, dentro dos princípios kármicos, eis aí a parte mais delicada do casamento, da união que se estabeleceu. Dentro dos princípios kármicos vai chegar um momento, uma ocasião exata, em que em ordem
vão ser recapituladas experiências e oportunidades que foram desperdiçadas. E essas experiências, essas oportunidades virão justamente naquele momento em que falhamos lá. Ele vai ser, como dissemos, recapitulado para que seja refeito. Na forma de uma prova, na forma de uma expiação, na forma de uma situação mais difícil. E aí onde o mundo se perde. Se não tiver uma consciência muito profunda do que vem a ser a seriedade da união de dois seres estabelecido através de um casamento. E é interessante a lei da reencarnação quando Emmanuel nos fala isso, que na ocasião exata, quer dizer, retoma do ponto que parou. E isso se dá com o tempo. Após o enlace matrimonial, com o passar dos dias, na hora exata, vão acontecer as situações que devem ser reparadas. O ponto que parou vai se recomeçar. Mas eis então que, percebendo a seriedade do compromisso, percebendo a necessidade do esforço diário para manter um bom relacionamento, um relacionamento saudável, percebendo em si a dificuldade de lidar com um relacionamento desajustado, opta-se então em romper o compromisso. Não quer mais tentar, já quer desistir. E associada a tudo isso, abalada a afetividade, temos aí a presença de espíritos, porque o processo obsessivo normalmente se instala nessas horas. O processo obsessivo onde espíritos, com muita sede de vingança, vão se aproveitar dessa nossa fragilidade e vão dificultar mais ainda a situação que já está complicada. E eles vão se aproximar de nós porque vão encontrar afinidade. Afinidade psíquica, afinidade espiritual, afinidade de comportamento. Comportamentos muito frios, ciumentos, austeros, pessoas absolutistas, pessoas que não estão abertas ao entendimento. Emmanuel fala da pirraça. Quando Emmanuel falou da pirraça, ficamos até em dúvida se íamos colocar esse monte de adjetivo que ele colocou para um comportamento que a gente normalmente tem em relação ao outro e que facilita essa aproximação. Mas a pirraça realmente ela é muito presente nos relacionamentos e dificulta qualquer bom entendimento. Essa frieza, muitas vezes, em tratar o outro. Isso facilita a instalação de qualquer processo obsessivo. E então o que vai fazer? O que vamos fazer? Está difícil? A gente já sabe que está difícil. Tem que buscar o autoquestionamento. É a proposta da doutrina espírita. A felicidade é justamente isso. Às vezes a gente deposita a felicidade da vida da gente toda na mão de uma pessoa, num acontecimento, num casamento, ganhar uma loteria. A felicidade é um processo de autoconhecimento. A felicidade não é a ausência de problemas, é o saber lidar muito bem com eles. Então, tem que se buscar esse autoquestionamento. O que está faltando? O que posso fazer para melhorar? Existe em mim a intenção de melhorar? Eu quero melhorar? Temos que nos perguntar diretamente mesmo. Mas é interessante que ao invés de nos auto-questionarmos, a gente vai questionar o outro. E questiona geralmente exigindo e cobrando. E então, buscando esse auto-questionamento, que vamos buscar aí, junto ao outro, esse entendimento. E aí Teresa de Brito nos aconselha assim, que a separação só deve ser, como está em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22,
que a separação ela só deve acontecer num caso extremo, onde o abuso, o respeito ao outro chegou assim ao absurdo. E então, também ela acrescenta, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, reafirmamos. Ou então, quando a vida do outro está em risco, nos casos de violências extremas. Não há porquê. É o que Emmanuel falou que colocamos lá atrás. Deus não criou regime de escravidão para ninguém. Não estamos incentivando aqui que se busque a separação, mas se encaixa dentro do que os espíritos de luz nos orientam e está contigo, confirme que está contigo e é o Evangelho segundo o Espiritismo, é justamente isso. Quando se chegou ao extremo da falta de respeito com o outro, aos absurdos, e a violência está colocando a vida do outro em risco, não faz sentido. É melhor interromper e prosseguir em outra existência. Ao que Divaldo Franco acrescenta, apenas pelo fato das dificuldades do matrimônio, o ideal é que se busque sorver, beber calmamente, aos pouquinhos, com muito esforço, até o fim, a taça da amargura. Porque nada não nos acontece sem uma causa. É o que nos sugere Divaldo Franco. Quando optamos pela separação, ferimos a nossa mente, a do outro, ou os dois ficam feridos. Porque assim, vem as incertezas quanto à consequência dessa atitude de interromper a relação. E essas incertezas maltratam muitos. A incerteza do recomeço, a incerteza de se buscar uma nova experiência pelos riscos que se tem, já está mais experiente, já sabe mais dos riscos que existem nesse caminho. Pelo fato de ficar com aquela angústia de se começar ou não a construção de um outro lar, de ficar sozinho ou não, é uma série de questionamentos que nos fazemos e que maltratam muito a nossa alma. E aliada a tudo isso, tem que explicar aos filhos, né? Explicar aos filhos o porquê daquele rompimento, quem tomou a iniciativa, é muito doloroso. Teresa de Brito que nos lembra tudo isso. E é então que vamos ter que buscar, junto a tudo isso, a essas reflexões, colocar sempre a separação como última opção, nunca como a primeira. É imaturidade colocar como primeira opção. Se a pessoa já está mais madura, ela tem que buscar colocar sempre como última. Esgotar todos os recursos. Todos os recursos. Então vamos tentar dialogar, que não é fácil, depois dele interrompido, vem aquela frieza. Mas se há intenção realmente, se ainda existe sentimento, tentar buscar, dialogar, reconstruir o carinho que se perdeu, buscar a oração, a assistência espiritual, a ajuda de um profissional se for o caso, conversar com alguém que nos inspire confiança, que nos inspire equilíbrio e que tenha experiência no assunto. E assim, esgotar todos os recursos para que não haja um rompimento definitivo. Lembrando que, quando nos desvinculamos de alguém, um vínculo social, nem sempre, ou melhor, não vai acontecer não vamos nos desvincular dessa pessoa se há um compromisso para essa encarnação espiritualmente. Vamos continuar espiritualmente ligados a ela. Só desfez um vínculo social. E é então que temos que nos lembrar que com esse rompimento também teremos que lidar com outro ponto delicado que são os filhos.
pois que o pai e a mãe precisam continuar se entendendo. Os filhos não podem sofrer com o ressentimento de pai e de mãe, que muitas vezes fica um pelo outro. Nunca um deve colocar um contra o outro, porque temos que preservar os filhos de tudo isso, para que tudo aconteça da maneira mais saudável possível, mais equilibrada. E outro desafio que Teresa nos propõe é que não venhamos a nutrir pelo outro, pelo companheiro ou pela companheira, sentimentos de ódio, de mágoa, de vingança e de desejo de infelicidade. Separa, mas fica torcendo para o outro não se dar bem, em todos os aspectos. Isso é muito triste, isso é muito lamentável, isso é imaturo, é infantil de nossa parte. Se interrompeu, foi o livre-arbítrio, temos que assumir isso. Houve interrupção porque foi uma escolha nossa. Foi uma escolha nossa. Tem que ser bem consciente. Então, quando nos relacionamos com a pessoa, amamos muito essa pessoa, e de repente começamos a perceber nessa pessoa defeitos, nódoas, que lá naquele momento do namoro, nos primeiros anos de casamento, não víamos, não enxergávamos. E aí, passado o tempo, até dizemos para nós mesmos: como é que eu não percebi isso em fulano? Não havia convivência tão próxima para se estabelecer essa percepção. E quando percebemos essas deficiências, passamos a perceber essas nódoas que nos incomodam muito, aí Emmanuel nos lembra que é justamente a pessoa que temos ali junto a nós e que vem cobrar-nos tudo que devemos para ela. E ela consegue nos ferir naquilo que a prejudicamos. É como uma bala certeira. Naquilo que mais nos dói, a pessoa consegue nos atingir. Porque no inconsciente dela está registrado. Aí ela vem e devolve como uma atitude. É o passado retomando. Para ser a mesma coisa do passado, para ser corrigido, para ser transformado, para ser melhorado. E aí é o que Emmanuel acrescenta. Que havendo esse momento em que passamos a perceber essa pessoa assim, nesse entendimento que estamos vivenciando a dor que provocamos lá anteriormente à existência, mesmo vindo com essa cobrança toda, na verdade, eis a luz da consciência espírita, eis a luz da consciência espírita, renovando-nos, alertando-nos, despertando-nos para a vida, elevando o nosso olhar acima da matéria. Muito mais do que cobrarmos, o companheiro, a companheira está pedindo-nos, implorando-nos, de uma maneira meio trôpega, compreensão, tolerância, assistência, misericórdia. É isso que o outro está pedindo. De uma forma muito dolorosa, para alguns incompreensível, mas com a luz da doutrina espírita, altamente compreensível. E então, entendendo o outro dessa forma, vamos ver nesse relacionamento, nessa união, não mais um cárcere de lágrimas, apesar de doloroso, mas a escola de bênçãos, onde teremos toda a oportunidade de buscar o equilíbrio, o afeto e a aceitação. A vida fica muito difícil quando a gente não aceita o que ela quer de nós. É como se ela mandasse andar para frente e andamos para trás, na contramão.
É muito difícil a vida quando estamos nesse estado de rebeldia e não conseguimos aceitar os convites, os reencontros, as propostas de renovação que ela nos traz. Se torna muito doloroso viver. E então, nessa escola de bênçãos, buscar aceitar o companheiro, a companheira que merecemos ou que necessitamos, para não desperdiçar a oportunidade do reajuste junto às leis divinas. Muito obrigada pela atenção de todos, que a paz de Jesus os